Música em prosa. Apresentação: Tom Sapiranga. Conhecendo o Brasil através da nossa música. Aqui tem prosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou eu, Tom Sapiranga, chegando para dizer que o programa Música em Prosa de hoje tem a grande honra de receber a cantora e compositora baiana Margareth Menezes. O programa foi dividido em 2 edições. Nós gravamos aqui em São Paulo, em uma das suas vindas para shows. Espero que vocês gostem. A conversa rendeu, foi muito boa. Falamos em diversos assuntos. Música em prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Meus amigos e minhas amigas, sou eu, Tom Sapiranga, chegando aqui para mais um Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Olha, hoje é um programa muitíssimo especial, porque estou aqui do lado dela, maga, né? É uma maga mesmo. Margareth Menezes, olha que alegria para mim. Minha querida amiga, grande artista desse nosso Brasil, com uma representação tamanha, que nós vamos falar ao longo aqui da nossa conversa, no Música em Prosa, e conhecer esse Brasil de Margareth Menezes, que é o que nós queremos. Margareth, seja muito bem-vinda. Oi, Sapiranga, que bom também estar aqui com você, viu? Muito prazer da gente se encontrar mais uma vez, né? Nessa caminhada da música, nós nos conhecemos, você é uma pessoa também que eu tenho um grande carinho e compartilhamos já algumas coisas e está me dando agora essa oportunidade de falar aqui, através do seu programa, dessa entrevista. Quero agradecer já e saudar todo mundo aí. Pois é, né, esse Brasil de tantos Brasis, né? Eu fico feliz, assim, dessa possibilidade da gente se encontrar. É verdade, viu, Maga? Você que me dá essa honra também, da gente poder estar sempre em contato e se falando e compartilhando as coisas desse nosso país e do mundo, né? Da vida de modo geral. O Música em Prosa tem essa função, assim, de levar o Brasil para o Brasil, né? Aquela frase que diz que o Brasil desconhece o Brasil, então a gente vem desmistificar isso. Coisa linda. E levar o Brasil para o Brasil, trazer o Brasil para o Brasil, trazer o Brasil para a gente para o Brasil. É uma coisa de uma sinergia, né? Muito lindo, muito profunda. Margareth, conta pra gente aqui, onde é que você nasceu? Como é que era esse ambiente, assim, de onde você nasceu, né? Casa, rua, esse ambiente, assim. Eu nasci num bairro lá de Salvador, chamado Boa Viagem, que fica na península de Itapajipe, né? A península de Salvador é como Salvador é como se fosse uma península. A península é aquela terra que vai estendida assim para o mar. E Itapajipe é uma ponta dessa península, onde fica ali a Igreja do Senhor do Bonfim. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar. A Igreja do Senhor do Bonfim é muito forte ali, a Praia da Ribeira, né? A Ilha de Itaparica, então todo aquele ambiente, né? Minha mãe veio de Ilha de Maré, morar em Salvador, e meu pai veio de uma cidade próxima à Feira de Santana, chamada Umburana de Cheiro. Então, a minha origem, né, tem essas duas fontes, né, ligadas a essas duas maneiras, né, de se relacionar com a natureza, né? Minha mãe da família de pescadores, meu avô fazia saveiros, né? E meu pai vem da roça, então a gente sempre foi tudo era muito integrado a isso, né? Minha mãe levava a gente para pescar, mariscar, ali na Ribeira. Eu sempre fui muito ligado a essa energia do mar, da água. E quando eu nasci, o ambiente era maravilhoso, porque tinha todas essas duas histórias, né? A família de meu pai era muito interessante, porque eu não sei por que exatamente, né? Eu era bem menina, eles faziam mágicas, né? Era uma família muito interessante, porque eram famílias de filhos de ex-escravos, né? Mas já tinha tino comercial, meus tios trabalhavam na feira, tinha um barraca na feira, meu tio falou, tinha já uma mercearia, que eu fiz um levantamento da minha família, né? Até onde eu consegui,
meu tataravô por parte de pai, ele fazia isso, ele trazia, ele era chamado de mascate, né? Porque trazia as mercadorias do povo lá de onde era aquela comunidade, ele trazia para vender na feira. Meu avô trabalhou com couro, né? Ele era muito bom nisso. E tudo assim, né? Vindo daquela realidade mais pobre, mas porque tem pessoas que acham que as pessoas simples não têm dignidade na sua vivência, né? Que confunde pessoas às vezes simples com aquela pobreza miserável. Não é bem assim. As pessoas têm história, algumas pessoas ainda têm algumas memórias importantes, interessantes. E eu fui buscar essas memórias na minha família, né? Então, aí meu pai veio de Feira de Santana para Salvador, né? Fugido, atrás de um parente da família que já morava aqui em Salvador, conseguiu encontrar, e aí tudo que ele aprendeu, assim, ele autodidata. E minha mãe veio com minha madrinha, de Ilha de Maré, né? Morar acompanhando minha madrinha, e foram morar ali na Boa Viagem. E foi da Boa Viagem que minha mãe conheceu meu pai, e lá foi que eu nasci. Enfim, moramos em alguns outros lugares, mas depois retornou para aquele espaço ali, e eu cresci praticamente a minha vida inteira ali na Península de Itapajipe, até começar a fazer teatro na escola. Minha mãe me deu um violão aos 15 anos por causa do meu avô tocava violão, né? E eu queria um violão igual ao do meu avô, e aos 15 anos eu tive esse presente, né? Meu pai participou, mas quem foi comprar foi minha mãe e tal, enfim, essa coisa de mãe E, enfim, tudo daí começou comigo. Depois também participei do coral da Congregação Mariana da Boa Viagem, com essa idade. E quando eu comecei a fazer teatro na escola, eu me formei em artes gráficas e fui participar de um grupo de teatro depois daí. E no teatro foi que eu cantava na noite e fazia teatro. Então fui morar com uns amigos também, né, com um grupo de teatro. Éramos 5 atores, resolvemos todo mundo novo, né? Então, querendo ganhar o mundo. Meu pai, ninguém concordava, mas quando eu fiz 18 anos, a gente reuniu, e eu, Jorge Silva, Sérgio, eram 2 irmãos, Alcina e o Silas, resolvemos que nós íamos fazer na vida, na luta dessa coisa da arte, né, da música. E foi por causa disso que o Djalma Oliveira me viu cantando já em 87, né? A gente participava de festivais. Eu ganhei o primeiro troféu Caymmi, né? Como melhor intérprete. Ganhei algumas vezes o troféu Caymmi. Mas a primeira gravação foi Faraó em 87. Então, e daí para mim tudo mudou, né? Um resumo rápido da minha história, do meu começo. Deus, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original formará no Éden um ovo cósmico. A imersão, nem Osíris sabe como acontecer. A imersão, nem Osíris sabe como acontecer. A ordem ou submissão do olho ser transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia do código de Quebe, inútil gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Ísis, e o Malset, irado, o assassinou. Urus levando avante a vingança do pai, derrotando o império do Malset, o grito da vitória que nos satisfaz. Falei, Tutankhamon, ei José, Akhanaton, ei José, Tutankhamon, ei José, Akhanaton. Eu falei Faraó, ei Faraó, clamou louco pelourinho, ei Faraó, pirâmide a base do Egito. Egito,
egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos tuventes de Tutankhamon. E as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade. Deixemos de lado as separações. Cadê Tutankhamon? Ei José, Akhenaton. Ei José, Tutankhamon. Ei José, Akhenaton. Eu falei faraó. Ei faraó, esse é o novo rebentão. Ei faraó, batendo na palma da mão. Ei faraó, esse é o novo rebentão. Ei faraó, que maravilha é Egito, Egito é. Que maravilha é Egito, Egito é. Faraó, 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 faraó. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Que bonito, né? Porque você está falando de Salvador aí. É uma parte de Salvador aí, né? Essa região que você está aí. Sim, Depois da Cidade Baixa ali, né? É o acesso, né? Exato, porque você chega ali, tem o elevador Lacerda, né? Porque tem essa história que o elevador Lacerda. As pessoas assim. Isso, une a cidade alta com a cidade baixa, que é uma coisa já centenária, né? E a cidade baixa justamente pega toda aquela parte ali do comércio, né? E vai afundando, vai para dentro do... Você vai descendo, né, para a parte sul e vai cada vez mais indo para a ponta de onde finaliza essa parte de Salvador. A península. A península de Itapajipe, exatamente. E essa área de onde eu estou falando, a Ribeira, é justamente que fica bem na ponta lá da península, que era considerada a capital do recôncavo, né? Porque chegava todas as coisas que eram produzidas, né? Ali naquela área do recôncavo todo, vindo pelo rio Paraguaçu, aportava ali para subir para a cidade. Então ali tinham porto tainheiros, né? Porque aquele lugar ali ainda continua sendo, na verdade, um grande manancial de tainhas, né? Agora, claro que, como com a coisa de hoje, já espanta um pouco, mas é um lugar assim muito frutífero da parte de peixes, de crustáceos, tem muitos mariscos, né? É um lugar muito interessante e muita gente que mora lá vem do Recôncavo. Muitas famílias. Ali é um lugar assim que tem é muito bem estabilizado, né? Você falou disso do comércio, dos seus tios, do curtume, do couro, dessas coisas todas. Tal. Então, essa região aí, já que é a capital do é um comércio forte, expressivo naquela época. Aquilo ali é de onde vem. Comércio forte. Comércio forte. Então, só assim, em relação a isso da simplicidade das pessoas, mas o comércio forte, o dinheiro, a moeda circulando. Exatamente, com certeza. Pessoas simples, mas com dignidade. Bom, claro, e ali é o seguinte, primeiro, Cachoeira, né, que fica ali próximo de onde meu pai veio, né? Que ele meu pai é Soares da Purificação, né? Então aquela região ali, Santa Maria da Purificação. Então, Cachoeira, que foi o lugar, nós estamos completando 200 anos de independência, né? Todo o movimento da independência do Brasil começou a partir de lá. Ali. Né? E foi o último lugar, né? O Salvador, o último lugar onde acabou realmente com a dominação de Portugal no Brasil foi na Bahia, né? Tanto que o nosso 200 anos de independência é para o próximo ano. O Brasil já é agora, porque todo o movimento começou de Cachoeira,
que era ali, era um centro, aquela parte toda do Recôncavo era incrível. Então, e também, a gente falando já aí da parte de música, né? Hoje, o que a gente chama de samba e tudo veio do Recôncavo, de Santa Amaro, para um lugar chamado, o Rio de Janeiro, um lugar chamado que eles intitularam de Pequena África, né? Pequena Bahia. E foi dali que nasce a primeira escola de samba do Brasil, que é a Estação Primeira da Mangueira, né? Por isso que chama Estação Primeira. Então ali que, já na Pequena África, né? Tia Ciata, aí ali já Cartola, aquela galera toda já se reunia ali. Então tem muita história ligada ao Recôncavo. O primeiro poço de petróleo do Brasil é de lá. Então é um lugar muito forte que a gente inconscientemente, eu acho que nós brasileiros temos essa falha, né, de não conhecer a nossa história profunda e acaba não entendendo essas referências, né? Por isso que a Bahia tá nesse inconsciente imaginário que o brasileiro tem, porque tem natividade muito forte naquele estado, né? Sou de Nanã, Euá, e. 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 Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração à minha santa de fé. Meu cantar trazem as forças que sustentam meu viver. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê. Sou de Nanã, Euá, e. 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 O que eu peço no momento é silêncio e atenção pra contar o sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei o que trazia Nanaê no coração. Sou de Nanã, Euá, e. 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 Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música, recebendo Margareth Menezes, trazendo este arcabouço desse Brasil real, desse Brasil verdadeiro, no qual a gente precisa entrar cada vez mais. E esse Brasil que nos pertence, a gente também pertencer a ele. Muito bonito todo esse relato, toda essa história desse país que você vem trazendo. Esse é o Brasil de Margareth Menezes, que é o Brasil nosso, né? Que é o Brasil da gente. O Brasil é um país gigante, né? Imenso de todas as suas dimensões e também dentro da história do seu povo, né? É um povo que tem uma diversidade de influências, de etnias, né?
primeiro dos que estavam aqui, que é preciso que a gente tenha essa consciência. Acho que cada vez mais nós, como brasileiros, precisamos ter uma consciência de que nós só vamos ter um aproveitamento real de toda essa riqueza que o Brasil produz e que vai a maioria das coisas para pessoas para fora, né? A gente só vai conseguir tomar esse domínio desse retorno quando a gente entender que país é esse, que povo é esse que forma esse país. Porque não adianta, na minha cidade, por exemplo, eu moro em Salvador, né? Salvador é uma cidade predominantemente negra, né? 84% da população, né, é formado por pessoas negras e mestiças, e é um país que tem uma cidade que tem isso, né? É um país mesmo. É um país dentro de um país. Então eu não posso, por causa disso, eu não posso achar que todo o Brasil é só de pessoas negras, né? Mesmo assim, também é pessoa que mora em lugares que só tem pessoas brancas, né? É a coisa natural daquele ambiente, mas a gente, quando se fala de país, de população, de povo brasileiro, tem que se entender que estamos falando de uma matize grande de raízes, sabe? Então nós temos aqui os povos originários do país, que precisa ser reconhecido isso dentro de toda a sua realidade, né? Como ser humano, como também proprietário, sim, das coisas, da sua história, da sua memória, que precisa ser respeitada. Então eu vejo uma luta muito grande dos povos originários para um reconhecimento de uma coisa que já existia, que é a mesma coisa que você chegar na casa de uma pessoa e entrar e vai invadindo, tomando tudo, daqui a pouco a pessoa só está lá com um banheiro, né? Então isso não é legal, a gente precisa fazer essa reparação, assim também como os povos originários da África, né? Que foram trazidos retirados de uma maneira legalizada, porque o Estado naquela época ele legalizava a escravidão, legalizava as pessoas a subjugar, a submeter outra pessoa à situação de escravidão, né? E depois de 300 e tantos anos, é bom que a gente tenha a tranquilidade de entender essa história, porque só quando a gente tem a tranquilidade de reconhecer como essas coisas foram feitas é que a gente vai poder nos entender como sociedade, né? Na escola que eu aprendi a ler, o ABC é dobrado. Na língua eu trago marcado o som desse ABC. Na escola que eu aprendi a ler, o ABC é dobrado. Na língua eu trago marcado o som desse ABC. A, B, C, D, F, G, H, I, J, Lemê, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, P, Q, R, S, T, U, V, X, E. Mas é bom prestar atenção, com a língua tomar cuidado, não dá lugar ao embaraço, com as palavras pelo ar, pilhérias e palavrão, já é bonito o vocábulo na boca dos desavisados, na minha casa ou do lar. E quem disser que sou eu, matuto que fala errado, favor é tomar cuidado com o que tem pra falar. A, B, C, D, F, G, H, I, J, Lemê, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, P, Q, R, S, T, U, V, X, E. A, B, C, D, F, G, H, I, J, Lemê, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, P, Q, R, S, T, U, V, X, E.
bom prestar atenção, com a língua tomar cuidado, não dá lugar ao embaraço, com as palavras pelo ar. Pilhérias e palavrão, já é bonito o vocábulo na boca dos desavisados, na minha casa ocular. E quem disser que sou eu, matuto que fala errado, o favor é tomar cuidado com o que tem pra falar. A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, D, O, P, Q, R, S, T, U, V, P, Q, R, S, T, U, V, X, C, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, D, O, P, Q, R, S, T, U, V, P, Q, R, S, T, U, V, X, C, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, D, O, P, Q, R, S, T, U, V, P, Q, R, S, T, U, V, X, C, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Toda a sociedade que hoje a gente vê aí, essas grandes nações, passaram e passam por essa disputa, essas coisas de poder. Mas existe uma coisa que no Brasil ainda não foi feita. E na época da abolição de escravatura, já tinha sido feitos em outros lugares a abolição com o elemento da reparação. Então, o que aconteceu aqui, e que era um assunto de Estado, que houve a abolição, mas não houve a indenização das pessoas que foram escravizadas. Quem foi indenizado foi justamente os escravocratas, as pessoas que escravizavam. Esses receberam indenização. Mas não houve um reconhecimento do erro que tinha sido feito até aquele momento, né, de 350 anos de subjugação de um povo, que foi tirado sem querer, então, dos seus lugares. Foram raptados, homens, mulheres, crianças, né, e foram colocados nas mais duras subjugações, de dor, de tudo, retirado todos os seus direitos, né? Então, essa reparação não foi feita naquele momento. E hoje, o que a gente, para o Brasil se equilibrar socialmente, é necessário que isso seja feito. Não é o cidadão, mas é o Estado. O Estado tem a obrigação de reparar essa ferida, porque senão o Brasil fica dentro da sua história como um país de um povo que não tem que não busca uma consciência real de uma convivência social realmente democrática. Democracia, para existir, tem que ter lugar para todos.
Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Que coisa forte, porque você falando e a gente percebe a condição humana, a sociedade, essa sociedade que não é tão atual, que já é de um tempo, né, sabemos disso, de indenizar o escravagista e não indenizar quem foi escravizado, quem né? foi escravizado. É a condição Exatamente. humana, Pois né? é. A condição da sociedade, como é que tem esse pensamento, Pois é. né? Exatamente. Que era uma reparação financeira por eles ter perdido aquele bem, tudo, né? claro. É exatamente isso. Coisa Quer dizer, absurda. a pessoa às vezes só sofre uma injustiça diante de uma situação assim jurídica, Sim. né? Então o que acontece? Você indeniza, né? Quem foi, né? Quem foi prejudicado merece uma reparação. Isso é uma coisa que é cartesiana da existência social. Sim. E porque, então, até agora não foi feito. Então, quando as pessoas reclamam das cotas, reclamam das ações sociais, isso não é um desperdício de dinheiro, muito pelo contrário, é um investimento para que consigamos colocar um equilíbrio de ferramentas para as pessoas poderem, para o Brasil poder crescer. Porque quem faz o desenvolvimento de um país é o cidadão. O cidadão é a maior riqueza de qualquer lugar. Pode observar todos os países que investiu no cidadão, investiu na educação, investiu na preparação de ferramentas para aquele povo, a evolução é diferente, né? E questão de cotas, né? Existiam cotas para filhos de fazendeiros nas universidades. Existiram, como existem, né? Nós temos um congresso onde os filhos, os coisas, tem vários privilégios, Muitos privilégios. Né? Mas essas cotas ninguém reclama, que o dinheiro é muito maior. Muito Então, maior. é essa coisa que a gente precisa entender do que quando a gente fala desse racismo que existe estrutural do pensamento da sociedade brasileira, vem por esses pontos. E a gente tem que ter coragem de dar esse mergulho para enxergar isso, né? Para transformar E para transformar isso, né? Promover essa mudança, essa transformação. Porque não é uma coisa só de pessoas negras, é uma coisa de todo o povo brasileiro. Porque a partir do momento que você corrige isso, você paulatinamente, é como se fosse um efeito dominó. Você consegue equilibrar todas as outras coisas que também estão nessa mesma desequilíbrio, né? Sim. Social. Sim. Porque quando você equilibra a base, você comprou um terreno ali, aí o que você faz? A primeira coisa, você aduba. Então, quando você aduba, aí o que vai acontecer? Tudo que você plantar ali vai dar legal. Então, o Brasil está precisando adubar o povo brasileiro de estruturar universidades, trazer a ciência, porque esse é o adubo do cérebro de uma juventude, o adubo do cérebro de desenvolvimento de qualquer país. A gente está precisando ampliar essa visão, porque esse Brasil é realmente um país muito rico e o povo brasileiro muito criativo. Dá ferramenta para ver o que acontece. Eu acho que o grande medo é esse, né? O grito da terra se expande por todo o universo. No verso da mão calejada que afaga o rebento. O amor relampeja quebrando a semente da guerra. Sagrada é a força da terra brilhando num só pensamento. Louro mandou botar um presente pra Iemanjá, colocar no mar do amor pra saudar seu ganso. A mãe Oxum
Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Você falando da criatividade, a gente vem nessa luta de reconstruir, digamos, esse país. A gente está construindo ainda, mas é uma reconstrução também, né? Ainda mais nesses momentos atuais, né? Então a gente está falando disso e fazendo isso e colocando a mão na massa. E uma coisa muito interessante que a gente imagina um país melhor já há tanto tempo. Eu lembro, quer dizer, eu não estava lá, mas talvez estivesse, quem sabe, Gregório de Matos, já na Bahia, na velha São Salvador, já imaginando esse país melhor, e a gente vem seguindo outros e outros Castro Alves lá na frente, e a gente continua caminhando, e vem caminhando, e até chegar em nós aqui, e continuamos imaginando esse Brasil, né? A questão é essa, a questão que a gente só imagina. Então a gente precisa parar de imaginar e realmente agir, né? Estamos aí cada um colocando uma colaboração, porque isso é uma ação contínua, é uma ação de cada geração que chega, ela vai construindo alguma coisa. Só que no nosso caso, enquanto a gente não despertar que para o nosso legado, então sempre a geração próxima vai pensar que está construindo o futuro. O futuro é agora, nós precisamos resgatar nossa memória, levantar nossa autoestima, reprover o povo brasileiro das ferramentas da educação, do investimento na ciência, reconstruir. A gente não pode deixar que todas as nossas como que eu posso dizer assim, o nosso legado, né, de desenvolvimento seja destruído, porque depois, como é que vai ficar? Como é que a gente vai se tornar um povo só de comprar da mão dos outros, né? A coisa que a gente já tem aqui. Então, é uma coisa louca isso que está se fazendo com o Brasil. E muitos produtos nossos a gente já faz isso, né? Já faz isso, né? Então, assim, é bom a gente entender como que a gente pode reestruturar esse processo todo, né? Quem é que realmente lucra e quem é que realmente perde? Cada vez que são feitas ações de não dar o legado do que é produzido aqui dentro na mão do povo brasileiro. Isso submete ao povo a várias sanções, né? Porque quem está no poder, ele quer cada vez mais. Não é nem mais questão de grana, é questão de poder. Então, infringe a grande maioria do povo só pode ser dessa forma. E quando existem exemplos sociais no mundo inteiro, de outras maneiras de relacionamento de poder e povo, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais buscar entender nossa história para ser um movimento realmente de transformação, de buscar uma sociedade mais justa. Mas a gente não pode achar que é o futuro tem que ser agora, a gente tem que fazer a nossa parte. Ode komorote, ode arere, ode komorote, ode arere. Ode komorote, ode arere, ode komorote, ode arere. O negrume da noite é lúcio no dia, é a beleza ceviche que a negritude criou. O negrume da noite é lúcio no dia, é a beleza ceviche que a negritude criou. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Constitui um universo de beleza explorado pela raça negra. Por isso o negro lutou e acabou invejado e se consagrou ali. Por isso o negro lutou e acabou invejado e se consagrou ali. Ode komorote, ode arere, ode komorote, ode arere. Ode komorote, ode arere, ode komorote.
pegue, não me toque. Por favor, não me provoque, que eu só quero é ver o ilê. Quero ver você passar por aqui. Quero ver você passar por aqui. Eu quero ouvir meu coração. É a liberdade, é a liberdade. Eu sou negão, eu sou negão, meu coração, é a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuçu, igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Sou do Curuçu, igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Eu sou negão, eu quero ouvir meu coração. Ai, eu sou negão, eu sou negão, meu coração, é a liberdade, é a liberdade. Sou do Curuçu, igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Sou do Curuçu, igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Cadê a Bahia na palma da mão? Cadê? Na palma da mão. Cadê a Bahia na palma da mão? Cadê o alfabeto do negão? Cadê a Bahia na palma da mão? Cadê a Bahia? Cadê a Bahia na palma da mão? Cadê o alfabeto do negão? Yes, aquela vaza na e. Yes, aquela vaza na e. Yes, aquela vaza na Madagascar. 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 Eu sou arco-íris de Madagascar. 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 Eu sou arco-íris de Madagascar. E eu disse aie, aie, aie. Olha, eu disse aie, aie. Eu sou arco-íris de Madagascar. E eu disse aie, aie. Olha, eu disse aie, aie. Eu sou arco-íris de Madagascar. Yes, aquela vaza na e. Yes, aquela vaza na. Yes, aquela vaza na e. Yes, aquela vaza na Madagascar. 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 Eu sou arco-íris de Madagascar. 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 Eu sou arco-íris de Madagascar. Ele cidade reluzente, cidade florescente, cidade reluzente, cidade florescente, ele é Você está ouvindo programa Música em Prosa.
Apresentação Tom Sapiranga. Analisando uma coisa muito interessante também em relação à questão da educação, da cultura, Maga. Tenho pensado, tenho lido algumas coisas e tenho pensado também nisso, da cultura ser a grande base da educação, né? Eu acredito que a gente precisa estar mudando, transformando um pouco essa visão da educação também no país, aplicada nas nossas escolas, porque a gente está deixando de lado a cultura, que é a base primeira dessa educação que a gente tem, porque primeiro vem a cultura para depois se desenvolver de forma didática na educação, reunir todos esses elementos da cultura para depois aplicar na sociedade. E a gente não está fazendo isso, a gente não está com um olhar para a nossa cultura em todos os sentidos, para aplicá-la, para levá-la para dentro de uma sala de aula, por exemplo, já que estamos falando de base também estrutural da sociedade. A cultura vamos dizer o seguinte, a cultura é a identidade, é onde está ali condensada, né, a identidade do povo, né? É onde você respira a sua natividade, né? Eu digo que é uma das ferramentas da educação, porque na época de escola, eu me lembro muito bem o seguinte, quando antes e depois da chegada dos cursos de arte na escola, né? Então, o estudo, a ligação com a arte, você propor a uma criança, a um jovem, que ele se conecte com isso aí, ela desvenda uma ferramenta que é super importante, que vai auxiliar no aprendizado de qualquer coisa geral, porque você amplia a capacidade da imaginação, da criatividade, né? Através da música, através do teatro, através das coisas que a arte traz para a nossa consciência. A partir do momento que você tem um contato com isso, você atinge o lado da percepção, o lado da criação, da criatividade. Você traz uma orientação de como que a gente pode usar isso. E a partir disso aí, mesmo que a pessoa não vá ser artista e tal, mas esse mecanismo ele vai levar para todas as coisas que ele fizer na vida. Então, a articulação de como pensar, de como sentir a arte, o invisível, e tornar ele visível, né? Isso é uma ferramenta que a arte nos ensina. Então, ela é super importante por isso. Tem que estar junto dentro da educação. É bem, bem importante. Muda totalmente a visão do ser humano quando ele tem acesso à arte e à cultura que traz a referência de onde ele veio, né? Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata já vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cabiúna, Cerejeira, Paraúna, Imbuia, Baldaco, Sova, Juazeiro, Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Loripê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela e Buzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Arariba, Pau-Ferro, Antigo, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jequitibá.
Triste sina teve cedro, nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chegar a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Gaviúna, Cerejeira, Varaúna, Imbuia, Baltar, Juazeiro, Jatobá, Gonçalo, Alves, Paraíba, Itaúba, Loripê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela e Buzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Arariba, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jequitibá. Quem hoje é vivo corre perigo. Você ouviu Música em Prosa. Apresentação: Tom Sapiranga.